pessoal da igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria mais uma vez estar aqui, né? Porque o Senhor é Ele que nos dá a oportunidade. Porque muitas vezes você pensa assim, ó, mais uma vez estar aqui. Mas você pode estar hoje, amanhã não está. O nosso Deus, Ele é tremendo, que Ele te dá oportunidade. Muito gostoso, né? Ser escolhida. O pastor está sempre lá, colocando a pastora Terezinha. É uma honra. Nós vamos falar aqui em Efésios. Efésios 6. A partir do 10, que fala das armaduras de Deus. Eu creio que não vai ser eu falando, mas como foi a oração, é o Senhor falando. E quando Ele fala, é Ele que opera. Quando Ele fala, é Ele que põe as coisas no lugar. Ele faz maravilhas. Amém? 6 a partir do 10. Que diz assim: a armadura de Deus. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra o mal espiritual dos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e o calçado e os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória! Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui. Ô, glória! Não estranho que não, que eu ia até vir aqui no domingo para fazer o exame de vista, mas aí não deu e já estou próximo a trocar essa bênção. Aí nós ficamos vendo aqui que é sobre as armaduras. Maravilha, né? Ficamos vendo como é que surgiu Efésios. Quem escreveu Efésios foi Paulo. Paulo escreveu na prisão. Você fica olhando na prisão. Muitas vezes você pode dizer assim, mas na prisão todo mundo fica bonzinho. Na prisão se promete, se faz coisas. Eu tenho até uma visão dessa, porque eu já vi uma pessoa que foi para a prisão e chegou lá e falou: quando eu sair daqui, eu vou servir a Jesus. Quando eu sair daqui, eu não vou fazer mais coisas erradas. Era uma promessa porque estava preso. E aquela pessoa, depois que saiu, ficou um pouquinho indo, fazendo as coisas para Jesus, mas para Jesus ninguém engana. E passou um tempo,
já tomou um outro rumo e hoje nem está mais aqui. Mas não é a história de Paulo. Ele estava ali na prisão, ele estava ali buscando, e ele já estava preso há 2 anos. Numa prisão que era domiciliar. E mesmo preso, as pessoas procuravam Paulo. Para você ver, se eu, o pastor Igor, se nós fizermos alguma coisa, qualquer um dos irmãos aqui, ninguém quer mais estar perto. Ainda fala assim, vocês que estão assim, não quero. Mas Paulo não. Paulo estava ali e eu analiso que ele era aquele homem fervoroso mesmo na prisão. E era um testemunho. E ali foi se formando nele uma armadura. E ele era preso de uma maneira diferente. Ele era acorrentado a um soldado. Você imagina? Imagino eu que a corrente devia de ter assim 1 metro, 1,5 metros. Essa palavra é um grande ensinamento, quase um estudo. E ele atendia as pessoas. Ele ia atendendo. E passava um tempo, trocava-se de soldado. E trocando de soldado, e ele ficava ali olhando com esse tempo e começou a escrever Efésios. Maravilha! Porque o soldado de antigamente não era o mesmo de hoje, que põe uma farda de pano, que põe um cap. Não! Aquele soldado, ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, ele tinha um cinto. E nós ficamos vendo que a armadura maravilhosa que ele foi nos ensinando. O cristão, ele tem que ter uma armadura, porque senão você não resiste. Porque aí você começa a lutar contra a carne. E aqui diz que nós não temos que lutar contra a carne. Porque quando você começa a lutar contra a carne, você perde a razão. Você perde. Principalmente nós que somos escolhidos. Você tem que estar revestido. E aqui, lá no 10, se fala do revestir de toda a armadura de Deus. Era uma ordem. Era uma ordem. Não era assim, ó. Se quiser, vista. Não.